Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Como você sabe, é um podcast que tem o objetivo de dar luz, de dar transparência a ouvir o outro lado da história deste setor tão importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento de Mato Grosso. Afinal de contas, a história do Brasil se confunde com a história do minério tão abundante por estas terras. Eu, Johnny Everson, tenho a honra de receber aqui um dos maiores documentaristas do estado de Mato Grosso e do país. Muito trabalho prestado pela manutenção de nossa história verdadeira, história real, aquela que você não apenas ouve falar, mas pode assistir pelos vídeos bem registrados por suas máquinas cinematográficas. Daqui a pouco eu cito quem é o convidado especial de hoje, realmente uma pessoa de muito valor. Um ser humano que deixará, daqui a 50 anos, quando partir para uma melhor, saudade em todos que tiveram a honra de conhecê-lo pessoalmente. É uma honra realmente. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero chamar o nosso companheiro de bancada perene, Dr. Josias Silva de Jesus, que além de advogado, especializando em direito minerário e ambiental, eu acho que é isso, depois ele explica melhor. Mas ele também, principalmente, gestor geral do projeto Garimpo Sustentável, que visa desenvolver um censo, levantar um censo destes trabalhadores que dão seu suor, que dão sua vida pelo desenvolvimento do Estado, tanto econômico quanto social. E a gente acredita que o Estado, que começa agora direcionar seus olhos com mais carinho e atenção para esses profissionais, lhes retribuirá a sua merecida atenção, do ponto de vista de direito trabalhista, social. Doutor Josias, eu falei alguma besteira aqui ou não? Nenhuma, Johnny. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, né, que estão acompanhando mais este episódio, esta edição do podcast Garimpo Sustentável. Você foi feliz em todas as falas, né, principalmente quando enaltece esse nosso convidado hoje, né, que eu tenho e tive a grata satisfação de participar ativamente durante esse tempo, né, de pesquisas, de levantamento de dados. E eu posso antecipar para você, Johnny, que nós somos felizes demais na composição da equipe desse projeto, porque simplesmente os melhores esteve e estão conosco nesse projeto de tão complexo, de tamanha importância para um estado tipo Mato Grosso, né? O nível de conhecimento desse nosso amigo é muito grande, muito grande. Se a gente pudesse, nós teríamos aí o dia todo e não conseguiríamos falar de tudo a nível de conhecimento desse nosso grande amigo, né? Então é um grande prazer estar mais uma vez aqui participando, debatendo, conversando, né? Trazendo aqui à mesa assuntos de suma importância para a sociedade. E queremos nós que daqui a um tempo a gente consiga, através desse veículo, né, de comunicação, debatermos de assuntos mais profundos, de assuntos sempre relevantes, que vai realmente atender e solucionar todo um problema de um segmento, né? Então aqui é mais uma etapa, esse nosso encontro aqui ele é de suma importância, porque foi vivido lá, né? Lá nos locais, como disse o Antônio João, in situ, né? Então a gente teve um trabalho lá no local. Então nada que a gente falar foi porque alguém nos falou, porque a gente foi lá e viu. Então é um grande prazer estar com você aqui e vamos para frente, né? Vamos para cima aí, que nosso dia seja bem proveitoso e que esse assunto seja bem relevante para todos os nossos internautas. É isso aí, pessoal. Antes de continuar, eu quero que você já aproveite que está aqui conosco, né? Clique no sininho para que as próximas edições, para que os próximos conteúdos cheguem em forma de aviso no feed do seu celular ou do seu computador. Também que você clique aqui no... Como é que fala mesmo? Quando é no YouTube? Eu não sei. Se inscreva. Eu sou um peão, né, bicho? Eu sou
um podcasteiro amador, então eu apanho um pouco. O HD dele tá tá lento. muito cheio. Mas então se inscreva aqui no canal do YouTube. Se estiver pela multiplataforma Estadão Manhã, se cadastre na plataforma, porque além de vídeos informativos e formativos, a gente produz muito conteúdo de capacitação, de compartilhamento de conhecimento gratuito para você que pretende trabalhar no terceiro setor e nas áreas sociais. Bom, chega de suspense. Temos aqui a honra de receber neste dia especial para o podcast Garimpo Sustentável ninguém mais, ninguém menos que Joel Leão. Ele que é documentarista, ele é cineasta também, mas ele prefere se intitular documentarista porque, primeiro, requer mais estudo minucioso para retratar a verdadeira verdade e é disso que ele gosta de falar. Com vocês, Joel Leão, a quem tem a honra de cumprimentar e pedir para que se apresente para a nossa audiência. Eu vou fazer igual o Josias. Bom dia, boa tarde, boa noite e mais alguma coisa. É um prazer estar aqui, principalmente ao lado de Josias e Johnny, dois velhos amigos. Não tão velho quanto eu, velhos amigos dos meus filhos. É verdade, crescemos juntos. Cresceram juntos, amigos dos meus filhos. Aí, eu sou documentarista há muitos anos. Na década de 70 eu fazia aqui, vim convidado pelo nosso amigo Mauro Cid Nunes da Cunha. Mauro Cid. Que na época era chefe da Casa Civil do governo Fragelli e nos encontramos em São Paulo, nós fazíamos um jornal da tela, lá em São Paulo chamava-se O Mundo em Notícias. E o Mauro, eu vim fazer uma reportagem sobre o Fragelli, e o Mauro falou, vem para cá, monta aqui um jornal que nós precisamos disso, precisava divulgar as obras e o estado de Mato Grosso no Brasil. A televisão estava começando, em 1970 a Globo começou aqui. Então, muito pouca casa tinha televisão. Ele não saía do centro da cidade, praticamente, era só em Cuiabá. Então precisava divulgar fora. E cinema, naquele tempo, tinha os jornais da tela. Antes de começar o longa, passava um jornal da tela com duração de 10 a 15 minutos. Eu vim para cá fazer isso. Registrar as obras do governo, a parte social, tudo isso. E fiquei aqui até Frederico Campos. Eu peguei Fragelli, final do governo Pedrocian, né? Fragelli, Garcia Neto e Frederico Campos, que foi o próximo governador. O Júlio, eu voltei aqui para ajudar na campanha do Júlio Campos. Foi 82, né? 82. O Mauro Cid me trouxe mais uma vez, eu era publicitário também. Acabamos montando uma agência de publicidade, a primeira agência de publicidade aqui. Top. Viu, seu Joel? Tem muita conversa. Mas, Johnny, antes do seu Joel dar sequência nessa linda carreira, eu acho que nós temos aí um mimozinho, né? Que seria interessante a gente... na verdade, a gente está molhando a palavra aqui, ele ainda não está, porque o presente dele ainda não foi aberto, né? Então, isso aqui é uma caneca personalizada que é simples, mas é de coração. É um mimo que a gente faz para as pessoas especiais que frequentam, que participam aqui do nosso podcast. Eu falo frequentam porque a pessoa não vem só uma vez. Vem uma vez e para voltar sempre. Deixa eu ver aqui. Então, eu tô querendo mais carinho aqui. Eu acho que eu peguei o lado errado. Mas eu não abri porque eu pensei, bom, alguma coisa eu vou abrir depois. Não. Se eu abrindo agora, a gente já serve inclusive chave de um carro? Um uísque, serve um vinho. O mesmo é chave de um carro? É uma simples lembrança de coração, seu Joel aí. Personalizado, né? Que legal. Do projeto Garimpo Sustentável. Joia. Eu não ganhei água igual você. Não, mas agora você vai ganhar. Agora o senhor desembrulhou, agora a água chega. Agora a água chega. Que bom. Então, o senhor estava dizendo sobre a televisão na década de 70 e o senhor veio para montar a primeira agência. Montamos a primeira agência de publicidade com o Mauro Cid, que chamava-se Grupo Integrado de Comunicação. Fizemos uma sociedade com uma agência de Goiânia, que já estava no mercado há muito tempo,
porque naquele tempo a arte final tinha que ser feito, fazia-se lá em Goiânia, que já era um mercado que tinha agência há muito tempo. E o pessoal, então, finalizava a obra, a arte, finalizava a obra e mandava para nós. E o Mauro era o grande publicitário, né? O Mauro foi da Thompson Propaganda, no Rio de Janeiro. Então, era um camarada, um publicitário famoso. E eu tinha a produtora, e era publicitário, sou publicitário também, trabalhamos juntos muito tempo. Foi o começo das primeiras agências, né? E fazia o Jornal da Tela. Isso aqui. Isso aqui. A gente filmava aqui, era tudo editado em São Paulo, porque era filme, né? E não tinha isso. E essas fitas eram enviadas de avião. De avião. Nós filmávamos de segunda a quinta-feira. Quinta-feira eu embarcava, meu pessoal lá em São Paulo pegava e editava, porque terça-feira tinha que entregar 10 cópias na Pedute, que era uma distribuidora de filme no Brasil, uma grande distribuidora. E a Pedute distribuía essas cópias para passar em cinemas. Então passava no estado de São Paulo, em todo lugar. Eles distribuíam para o Brasil inteiro. E divulgava o material do estado de Mato Grosso. Isso foi muito tempo, fizemos muito tempo. Aí, em 1980, o cinema a televisão já começou a tomar conta. Esse tipo de jornal da tela foi acabando nos cinemas, e o cinema também foi diminuindo, e aí paramos com o filme. Bom. Voltei para São Paulo, onde trabalhei, aperfeiçoei mais em documentário na TV Cultura. Em São Paulo daí. Em São Paulo. Mas o senhor continuou fazendo serviços aqui ou só focou São Paulo? Não, aí virava e mexia, eu vinha aqui. Porque tem vários documentários aqui da região, né, seu Joel, dessa época. O senhor já estabelecido lá em São Paulo, no caso, ou não? Não, de 70 a 80 eu fiz aqui. Depois eu fui embora e voltei em 86. Mas eu voltei como diretor comercial da TV Bandeirantes. O Dr. Júlio assumiu aqui e era uma parceria com a Rede Bandeirante. Eu vim como diretor comercial. Daqui eu fui para Goiânia, de Goiânia eu fui para Bahia. Eu deixei um filho aqui, 2 filhos aqui, né? E aí, eles ficaram? E eles ficaram. Aí, quando terminou, eu voltei já com o propósito de fazer o Rondon aqui. Eu queria voltar para a minha profissão, tá? E queria fazer um documentário, alguma coisa sobre Rondon, né? Porque era um nome esquecido. Ninguém... Por exemplo, quando eu fiz Rondon não se falava mais de Rondon. Estava praticamente esquecido. Eu levantei tudo isso. Foi para o Rio de Janeiro, entendeu? Quero, inclusive, parabenizá-lo. Eu assisti esse documentário, é muito bem formatado, não sei se é essa a palavra. O roteiro, bem escrito, informações importantes ali, desde do nascimento dele, né? É um documentário que... eu gravei em Mimoso. Sim. Voltei na terra natal dele, gravei em Mimoso essa parte, principalmente, né? Que ele nasceu, tudo lá. Porque ele nasce na Guerra do Paraguai. Exato. O dia que ele nasce, inicia a Guerra do Paraguai. 1864. Justamente. Em 81, eu acho que ele vem para Cuiabá, né? Se não me falha a memória aí que ele lá ficou em Mimoso, seria pouco para ele. Ele ficou uns anos lá em Mimoso. E aí, quando ele terminou o primário, o tio dele ele veio estudar o segundo grau aqui. Aí ele foi morar com o tio. O nome de Rondon era do tio dele, porque ele era Cândido Mariano da Silva. O tio que ficou cuidando dele, que era Rondon. E ele adotou o nome porque foi praticamente criado pelo tio. Sem querer interromper o bate-papo de vocês dois. Sim. Você deve estar se perguntando, né? Eu estou assistindo o podcast de Garimpo Sustentável, até agora não falaram de garimpo, né? É porque, de fato, a gente está com a história viva, a história política viva de Mato Grosso. Ele já disse aqui, ele não falou que é filho de cineasta. O pai dele já era da área do vídeo.
E aí ele nasceu dentro desse berço esplêndido do audiovisual. O que eu estou aqui explicando para quem chegou agora, seu Joel, que nós estamos recebendo Joel Leão, o maior documentarista da história de Mato Grosso, que tem prestado um serviço muito importante para o projeto Garimpo Sustentável. Então essa é a questão. Exato. Ele é o responsável pelo roteiro desse projeto e trabalha, bate uma bola ali junto com o Disney, que é o diretor desse audiovisual, né? E com certeza é um material que a gente tem uma expectativa incrível do que virá. E com certeza, a partir deste documentário, a sociedade mato-grossense e brasileira, as autoridades, os decisores, entenderão melhor, enxergarão com outros olhos o que é ser garimpeiro, o que é ser um trabalhador do garimpo e ali criar seus filhos, manter a sua esposa, que também trabalha. Então tem toda uma questão social que a gente está aprofundando para que o Estado possa, de fato, desenvolver políticas públicas, implementar políticas públicas em favor desse setor, que não é apenas um setor de potencial econômico, é um setor de potencial histórico, e é aí que eu gostaria que o seu Joel falasse. Exatamente. Lá desde os bandeirantes. Vamos resumir de Mato Grosso para cá, não vamos nem falar do Brasil, mas Mato Grosso. Conta pra gente. Em 1719, Pascoal Moreira Cabral veio para Mato Grosso, que não era Mato Grosso, e que essa parte aqui não pertencia ao Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, Cuiabá pertencia à Espanha. Mas os bandeirantes, eles foram criados para isso, né? Desbravadores. E eles eram desbravadores. E eles vieram aqui à procura de índios, principalmente os cocheponeses, que eram famosos na época. E acabaram descobrindo o ouro. Mas Pascoal Moreira não era garimpeiro. A sua maioria não era, viraram garimpeiros. Né? A maioria desses integrantes dessa comitiva de Essa bandeirantes. comitiva de bandeirantes. E que acompanhavam os bandeirantes também, que tinham alguns garimpeiros, por isso que descobriram o ouro. A história, por exemplo, Miguel Sutil. Eu estou fazendo uma comparação, porque Mato Grosso é rica em minério. Mato Grosso é o terceiro estado do Brasil em minério. Tá? Nós só perdemos para Minas Gerais, Pará, e aí nós, ouro e diamante. E outros tipos de minério também nós temos. Miguel Sutil veio para cá para plantar roça. Miguel Sutil não era garimpeiro. Era lavrador. Era lavrador. Ele veio para plantar roça para fornecer comida para esse povo que trabalhava no garimpo e que trabalhavam aqui. E se tornou o maior garimpeiro da história, porque nas terras deles descobriram ouro. Os índios saíam de madrugada para colher mel, mandioca, uma porção de coisa, e numa dessa descobriram o ouro, que também eles não sabiam direito o que era, mas aquilo brilhava, era diferente, trouxeram para o Miguel Sutil. Bom, se tornou o maior garimpeiro, e não era. Então, Mato Grosso, agronegócio e o minério já começou desde o princípio. Lá no princípio. Então, essa é a história. E aí a gente conta essa história do nome, por exemplo, porque Cuiabá virou Brasil. No Tratado de Tordesilhas, essa região pertencia à Espanha. Com a descoberta do ouro, com a riqueza que descobriram, o reinado português mandou o governador do estado de São Paulo, Dom Rodrigo de Menezes, vir para cá e criar um município, tornando Cuiabá Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá. Isso em 1726. Foi criado o município de Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, pertencente ao estado de São Paulo. Então, isso aqui foi estado de São Paulo. Entendeu? Mais tarde, virou província, que mudou a capital para Vila Bela, depois voltou para cá novamente, e aí foi criado o estado de Mato Grosso. O nome do estado de Mato Grosso também não existia. Por que Mato Grosso? Os bandeirantes faziam a redação
mandando pro governo do estado de São Paulo, dizendo aqui o mato muito grosso. Então, difícil acesso, mato muito grosso. E com isso a turma falava, é lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. E virou Mato Grosso. Mato Grosso. Entendeu? E o importante, vamos dizer, essa leitura histórica aí, que dentro do projeto Garimpo Sustentável, nós temos regiões, no Mato Grosso nós temos 41 regiões garimpeiras, né? E Vocacionadas e tradicionais. Dessas 41, a gente trabalhou em 12, né? E aí, seu Joel, tem região que ela praticamente foi fundada quase que junto com... Né? Eu gostaria primeiro de dizer uma coisa. O que é o garimpeiro? A imagem do garimpeiro, eu até marquei alguma coisa aqui, tá? E eu costumo ler porque meu HD está muito cheio, de vez em quando ele embola tudo. Então, o garimpeiro tem uma imagem muito nefasta, né? Ele é tido como degradador, negativo, né? Como se fosse um grande vilão da história. 98% da devastação da Amazônia não é feita pelos garimpeiros. É feita pelo agronegócio, pela pecuária e pela extração de minérios. 98%. Extração de madeira, 98%. Dos quais 2% é feita pelo minério. E 0,5% é pelo garimpo. É muito pequeno. Entendeu? O garimpo, os garimpeiros são responsáveis por 1 milhão de empregos gerados no Brasil. Exato. Tá? E esse povo trabalha num ambiente inóspito, sofrendo as maiores degradações, ele com a sua família, porque a família tem que ficar próxima ao trabalho. E é uma profissão não reconhecida até hoje. Até hoje não é reconhecida. E nós, né, Josias, que andamos esse região todinha, sentimos na pele o que esse povo passa. Sofre. E não é porque eles... O que tocar de responsabilidade, eles estão dispostos a fazer diferente. O senhor Joel, como o documentarista, historiador, o senhor Joel é muito crítico e é sistemático em tudo que ele vai buscar de informação, detalhista. E a gente percebeu, né, senhor Joel, que o que falta para eles hoje, Informação. Você entendeu, Johnny? Então, senhor Joel, o que o senhor acha que de diferente de tudo, né, que a gente tem relatado aí, da forma que se trabalhava... Tá difícil? O senhor acha que, pelas conversas, está difícil da gente fazer alguma coisa diferente? Graças foi criada a Cordemato. Eu creio que essa organização chamada Cordemato vai ajudar a criar uma escola para trabalhar os garimpeiros, ensinar o que deve ser feito, como ser feito, porque eles não têm a mínima informação. E também, eles trabalham muito, eles não procuram. Não dá Você tempo, tem que né? fazer como nós estamos fazendo. Você vai em loco, conversar, chamar. Como é que é a sua vida? O que está acontecendo é o que nós fizemos. O que está acontecendo? Sua família. Você deu estudo para os seus filhos? Por que não deu? E como foi que deu? Entendeu? E explicar o que é que tem que ser feito. Por exemplo, o garimpo lá no norte é diferente. Lá, como as cooperativas já estão lá ajudando, o camarada, para fazer um buraco, ele tem que fazer o buraco, abrir outro buraco e tapar aquele. Exato. E preparar a terra para virar plantio. Um outro segmento, Sim, né? Plantio de Exatamente. soja ou de abacate. Exatamente. Isso falta orientação. Tem que ter a orientação própria para o garimpeiro, o que não foi feito até hoje. Exatamente. O senhor Joel, teve, junto com o Disney, responsável por uma parte importantíssima desse projeto, né? O projeto ele trabalha a questão do levantamento de dados, que a gente estava abordando agora, trabalha a questão de um diagnóstico desse levantamento de dados e, concomitantemente, nós estamos levantando essa questão histórica, né? Histórica que compõe o documentário. Nesses trabalhos, né,
nessas visitas? O senhor tem alguma... O que o senhor viu? O que mais me encantou, tá? O que mais me encantou. Próximo de Guiratinga, ao longo do rio Araguaia... Araguaia ou Rio Garças? Rio Garças. Rio Garças, Rio né? Garças. Tem uma ilhazinha que chama-se Coreia. Ela tem uma ponte, pensa, de o quê? De madeirinha. Acho ali. que tem uns 100 metros aquilo, não tem? Não. Tem 100 metros. 100 metros. Para você atravessa aquilo e vai para uma cidadezinha chamada Coreia. Vila Nova Coreia, né? Sim. Por que Coreia? Coreia, houve um movimento garimpeiro e eles ficaram lá nessa cidade que não podiam entrar e nem sair. Eles criaram um reinado lá nessa cidade. Mas os garimpeiros, com o passar dos anos, fizeram daquilo um centro de mulheres viúvas e ex-prostitutas. Essas mulheres iam para lá viver. Eles montaram um garimpo só de mulheres, tá? E elas viviam lá com seus filhos, garimpando, só de mulheres. Então, é um centro só de mulheres. Muito pouca gente nesse estado sabe disso. Rapaz. Entendeu? O legado que os garimpeiros deixaram para as mulheres. Isso é famoso lá na região. Mas tem gente na cidade que ainda não sabe, porque hoje em dia aquilo se tornou um local turístico. Exato. Né? Mas foi no começo do século. Como que o pessoal chegou ali, seu Joel? Vinha da Bahia, vinha de todo lugar, né? E principalmente para Guiratinga, que é um centro diamantífero muito grande, né? Já que ele tinha aeroporto, ali Pochorel, aquela região toda ali. Aí, por exemplo, lá foi criado, tinha uma cidade de um córrego que chamava Caçununga, onde viveu 3.600 pessoas. Ali é que descobriram o diamante, que foi descoberto pelos bororos. Os índios que viram essas pedras brilhando no rio, e tinha um mineiro que tinha comprado terras lá, mas não era garimpeiro, e os índios avisaram. Ele tinha um nome Cajango. Família Cajango. Cajango porque ele tinha uma índia que trabalhava com eles, e ele chamava João, mas ela não... João Camargo, uma coisa assim. E ela não sabia falar o nome, ela falava Cajango. Cajango. E ficou o nome, Cajango. João Cajango. E os índios bororos trouxeram as pedras, mostraram o local e tal, ele ficou encantado com aquilo, mandou chamar um garimpeiro de Minas. E descobriram. Diamante. E aí foi criado, por exemplo, tesouro. Por que tesouro? Que é logo ali em seguida, né? Porque eles diziam, descobrimos um tesouro aqui. Ficou tesouro. Justamente o tesouro é bem pertinho de Guiratinga, né? 38 quilômetros, 40 quilômetros ali. Caçununga. Nós estivemos em Caçununga e, infelizmente, acabaram com tudo, né? A gente não pode nem contar direito o que aconteceu. O Joel sofreu, John, sofreu muito, porque tem regiões históricas que se... qual é o órgão que cuida? O IFAM. IFAM. Tinha que ter um cuidado desses patrimônios, né, seu Joel? Sim. Algumas casas, igrejas, tinha que se manter, porque aquilo é a história viva, né, seu Joel, ali daquela região. A sorte que nós conseguimos muita fotografia com o pessoal da região. O historiador de lá mandou. O historiador Antônio João, de Guiratinga, ele escreveu um livro, e então... a gente... Importante essa colocação do seu Joel, porque tem muita... aqui é só praticamente um aquecimento, né, seu Joel? Para aquilo que será o documentário. Veiculado. Veiculado, exatamente. Muitas coisas. Acho que se nós tivéssemos tempo, né, daria para fazer até um longa-metragem, né, seu Joel? Muita história. Muita história, muitas informações. Depois da Vila Nova Coreia ali, essa história das mulheres, nós tivemos em Alto Paraguai também, né? Tem uma história interessante ali. História, o legado dos garimpeiros, né? Que Alto Paraguai porque é a nascente do Rio Paraguai. Nascente do Rio Paraguai. E ali? É ali. É lá.
Nós tivemos lá. Filmamos isso, a nascente, filmamos Na tudo. nascente? Sim, são 7 ou 8 minas assim que borbulham, coisa interessante. E Alto Paraguai nasceu em 1728, já tinha garimpeiro lá. Lá Exato. tinha até um nome, chamava-se Garimpo do Gatinho. Porque os garimpeiros viram um gatinho que, não, na verdade, não era um gatinho, era uma onça, né? Era uma onça. Era uma onça. E ficou com esse nome de Garimpo do Gatinho. Alto Paraguai por causa do rio, né? Aí descobriram. E aí, procurando a história, né? Lá tem uma igreja, uma escadaria enorme, uma homenagem a Bom Jesus, ao Senhor Bom Jesus. Foi um garimpeiro baiano que veio para aquela região, garimpou, ganhou a sua vida e tal, e ele começou a voltar em Salvador, Bahia, no dia do Senhor Bom Jesus, lá. E aí, todos os garimpeiros baianos pediam para ele levar comendas. E ele ia carregado, né? E aí ele resolveu montar a igreja lá em Alto Paraguai. E construir a igreja, escadaria. uma coisa, lenda, que nós vamos mostrar no documentário, que é a história, né? Que é Ele fez com recurso próprio na época, né, Sr. João? Essa escada, sim, a igreja, a igreja, escadaria. tudo com recurso, com o que ele ganhou Exatamente. no garimpo, ele fez isso. E virou um ponto histórico lá, né? Essas regiões que a gente visitou, principalmente ali Coreia. Coreia, ela pode dizer, Johnny, que em pouco tempo será uma Chapada dos Guimarães. Ela tem uma infraestrutura? Não, Porque vocês falaram que atravessaram uma em rua. cima de uma ponte. É uma O rua. acesso, por uma- estrada dá uns 75, 80 quilômetros. Sério? É. E aí tem um rapaz lá que é até parente de uma pessoa que participou conosco lá. Sim. Ele que patrocinou, falou que está muito longe. Então você tem um acesso, antes de chegar ali em Tesouro, você pega um acesso direito, uns 10 quilômetros, aí chega no Rio Garças. Ele fez uma ponte. Essa ponte, ela balança Era muito, uma uns 100 ponte metros. pensa, uma ponte pensa. É. Que é lindo, né? E é turístico. E ali passa moto, entendeu? é. Tudo, Ah, essa é? pontinha que É. balança. É, O negócio é estranho, mas Uma cidade exótica. exótica. É um vilarejo. É um vilarejo, é um vilarejo com uma energia elétrica, com tudo. Exatamente. Hoje tem tudo, né? Hoje tem É. tudo. Fala em Mas- vilarejo, naquela ocasião, em uma das viagens eu acompanhei, né? Eu estive junto. E tem uma região também que, infelizmente, está praticamente abandonada. Restam poucos moradores. Mas lá, inclusive, eu tomei até o Castifaz de Manás. Ah, foi lá em Guiratinga, lá. Como é que chama aquela comunidade lá? Seu Bel lá. Seu Bel, do Castifaz de Manás, aquele líquido que dá superpoderes. Ah, sim, aquilo é em Chebiu. Um Chibiu. É uma região. Exatamente. Região de Um diamante. abraço pro seu Bel. É Bel o nome dele? Seu Bel, Bel. Você, por É a exemplo, história do bode. lá é uma região garimpeira. Só que esse povo tem tanto medo que apontaram para nós, não, essa região tem vários garimpeiros lá e tal, né, Johnny? E nós fomos. Chegamos lá, só tinha um. Só tinham. É. O resto Meu sumiu. Joel, o que acontece? Só fazendo só abrindo aspas aí, Sim. eu tive região que nós voltamos 2, 3 vezes. A segunda vez, a receptividade é diferente, seu Joel. Na primeira pensa que Na é... primeira, Sim, você é. entendeu? Na primeira que ninguém Fiscalização. aparece. Fiscalização, não, É. então. E a gente lá no Chibiu, é uma região diamantífera, né? E a gente não foi atendido, só pelo seu Bel. O Bel, ele atendeu, levou lá, fez esse composto, né? É. Nós ficamos mais Inclusive, eu bonitos. trouxe, eu tenho Simpatia. Uma Se tiver simpatia. problema de AK caída aí, pode me ligar que eu tenho um pouquinho de Castifaz de Manás aqui. Eu trouxe dois fardinhos de catifaz de Manás. Eu falei, rapaz, um só me resolve, o outro não sei o que eu vou fazer. Antônio João falou, me dá que esse aí eu preciso. Você deve estar se perguntando o que é isso, Castifaz de Manás. Então você faz o seguinte, abaixo desse vídeo aqui no YouTube, eu vou colocar um link do vídeo que nós fizemos lá, onde ele explica o que é o Castifaz de Manás. Se eu fosse você, não perdia. Clica no link abaixo aqui. A gente vai postar isso no portal cordemato.org.br e lá vai ter o vídeo lá para você, no ícone de vídeos, você vai assistir. É. Nós tivemos uma região também, a região de Mata Cavalo. Então, umas coisas que, como historiador, você procura assim, por que Mata Cavalo, né? O próprio morador de lá, às vezes, nem sabe por que Mata Cavalo.
a região é rica em minério, a terra é rica em minério. Então, aqui no Brasil cai muito relâmpago, né? E numa queda dessa, caiu e matou mais de 20 cavalos numa pancada só. O relâmpago. O relâmpago. Então ficou conhecida como região de mata-cavalo. Caramba. Entendeu? Essa já é aquela história do corguinho que tem também, que os cavaleiros montados passavam e parecia que era raso, mas é fundo pra caramba e matava. Procede, ou não? É essa questão do... A história que eu levantei é que, primeiro, morria muito cavaleiro, né? Quando chovia. Porque o camarada ia justamente debaixo das árvores. E ali muito minério, caía raio e matava muita gente. E ficou conhecido como região de mata-cavalo. Né? Por exemplo, tem umas coisas. Guiratinga. O que quer dizer Guiratinga? O nome Guiratinga, indígena, quer dizer garça branca. Tá? Poxoréu. Rio escuro. Entendeu? Exato. Então tem Juína, que nós tivemos agora. Juína é gavião de peito branco. Olha aí. Nome indígena. Então, cada lugar que nós tivemos, a gente procurava saber primeiro por quê o nome. Né? Esse projeto fantástico, porque ele realmente ele se preocupou com os mínimos detalhes. Em Guiratinga, por exemplo, nós tivemos lá no Lajeado, né? Um local onde foi aberto ali na Chibanca. O primeiro nome de Guiratinga foi Lajeado. Lajeado. Por que Lajeado? Porque o rio passava sobre umas pedras, umas lajes. Então, rio Lajeado, né? Lajeado. E ficou. Então, Guiratinga primeiro chamava-se Lajeado. Então, há uma gozação lá que a gente fala... Você é lajeadense ou é guiratinguense? Guiratinga é uma cidade bonita, de gente bonita, de mulher bonita. Joel. Nós pelo levantamento, nós temos hoje 88% de homens que trabalham no garimpo, né? Mas 12% de mulheres, elas fazem uma diferença grande, né, seu Joel? Temos algumas mulheres de referência, né? De garimpeiras. Nossa né? Senhora. Que, eu acho que vamos até mandar um abraço para Moema, né? Moema. Lá de Guiratinga, líder do segmento garimpeiro lá, uma pessoa muito atuante. Muito atuante. Uma sabedoria muito grande. Inclusive, eu faço um convite aqui para, se a Moema estiver passando por Cuiabá e tal... que vamos gravar um podcast, ela tem muita informação, Johnny, tanto histórica como realmente do trabalho garimpeiro naquela região lá. Acho que é importante a gente dividir. Dona Lourdes em Guarantã. Dona Lourdes em Guarantã também. Maria Pina. Em Poxoréu. Em Poxoréu, sensacional. Um grande abraço para Dona Maria Pina também, que estivemos gravando lá com ela, sabe muito, né? Muito disso. Em 53, ela veio para Poxoréu, né, seu Joel? Foi. Fizemos um trabalho legal. Ela criança. Veio criança. O pai garimpeiro. A história, a gente conta, por exemplo, de onde saíam os garimpeiros, e grande parte a pé. Vinham para o Mato Grosso, sabiam que aqui tinha ouro e tal, e vinham a pé. Aí pegavam, a Maria Pina, por exemplo, conta que um trecho a pé, um trecho na carroceria de caminhão. Inclusive, seu João, foi colocado para nós um desafio, principalmente para aquela região ali de Poxoréu, Tesouro, Guiratinga, a gente fazer um documentário, fazer um trabalho, fazer um projeto, Johnny, contando a história desses baianos que vieram a maioria a pé, outros passavam 2, 3 meses até chegar na região e povoaram aquela região. Na sua maioria saíam de Barreiras, na Bahia. Na Bahia, né? Barreiras, na Bahia, é divisa com Minas. Então o camarada entrava em Minas... Saía em Goiânia, do estado de Goiânia e vinha até chegar aqui, no leste Mato Grossense. No leste Mato Grossense. Lá em Guarantã, nós tivemos, gravando lá, pode-se dizer que Guarantã, aquela região do norte, como o senhor abordou agora há pouco, foi uma região que ela é oriunda ali do 72, lavradores, né? 77, foram convidados, né? Para serem lavradores. E a agricultura, naquele momento, estava fazendo com que de cada 10 que chegasse ali, 9 voltasse. Você me tocou num ponto interessante. O garimpeiro, como a profissão de garimpeiro não é reconhecida, quando ele vai se aposentar, ele não tem como aposentar como garimpeiro.
Nós temos um caso, por exemplo, que ele conseguiu uma aposentadoria e aí mais tarde descobriu que ele era garimpeiro a vida inteira, ele perdeu a aposentadoria, já velho. Então, a maioria dos garimpeiros hoje, ele trabalha tanto no agronegócio, na agricultura, como Exato. no garimpo. Para ele poder se aposentar como agricultor. Rural, porque não existe essa profissão, e é a profissão mais antiga do Brasil. Exatamente. Entendeu? Que aí eu digo, Codemato, cadê você? Vai ter que ver isso direitinho. E agora a pergunta é, por que o senhor acha que, apesar de tudo, né, apesar de tanto sacrifício, tudo bem, eles estão em busca de riqueza. Não, espera aí, todo mundo está em busca de riqueza. Claro. Né? Então, eles encontraram nesse ofício do garimpo, nesse trabalho do garimpo, uma possibilidade de ter uma condição de vida melhor para si, para os seus, né? E assim gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, que é o que acontece. Nos depoimentos que nós colhemos, você fala, por que você pergunta, por que você é garimpeiro? O camarada olha para a gente e diz, eu sou analfabeto. E eu preferi entrar nessa profissão porque é mais fácil de você conseguir alguma coisa, senão eu tenho uma família grande e eu tenho que dar o que comer para minha família. Então eu resolvi virar garimpeiro, entendeu? A angústia do camarada, eles têm uma coisa interessante que é o sonho. Tanto é que a gente usa muito essa palavra no documentário, o sonho não acabou. Seu Joel, pegando um gancho nisso que o senhor está dizendo aí, nesse trecho, o senhor sabe que o Vale do Silício, né, lá na Califórnia, conhecido mundialmente como Vale do Silício, aquela região de Palo Alto, São Francisco, é uma região que ela foi desenvolvida porque descobriram o ouro lá em 1847, a informação disseminou, aí os mexicanos, os americanos, todos correram para lá, virou uma cidade da noite para o dia. E aí, em 48, que foi quando eles chegaram, porque a informação demorava para levar e depois para voltar, né? Criaram os 49ers, inclusive por conta disso, né? Tem até o time de São Francisco, chamado de 49ers, que é um apelido, que é 1848, 49ers. E aí, a característica comportamental do ser humano sonhador, corajoso, guerreiro, desbravador, é a característica espiritual daqueles moradores do Vale do Silício. Com a escassez do ouro numa determinada altura, quem achou, achou, quem não achou, não achou mais e tal, o que vamos fazer? Começaram a empreender. Então, veja, as barracas de comércio e tal, para você ter uma ideia, a marca Levi's é uma marca de jeans criada para garimpeiros. É uma roupa criada para o garimpo, depois que ganhou o mundo. Né? E é lá a matriz, eu estive lá, inclusive. E aí, além disso, hoje o Vale do Silício é essa capital da inovação mundial. Por quê? Da coragem, do desbravamento, da ideia, da criatividade. Vale do Silício. Porque apostam caro, os investidores, os venture capital, que eles chamam, né? Sim. Dinheiro alto em cima de uma ideia de alguém que acha que vai virar um Uber da vida. E vira. Aí o que não vira, o cara perdeu, tá tudo certo, vamos para a próxima. Esse é o espírito empreendedor do garimpeiro, que lá aproveitaram e transformaram aquele local numa capital mundial da inovação. Aqui em Mato Grosso, no Brasil, o garimpeiro, ele tem que deixar de ser tratado, nós temos que deixar de os tratá-los como pessoas que não merecem uma atenção de quem estudou, de quem tem tecnologia, de quem tem condições de contribuir, para que ele se transforme desse analfabeto, e por isso foi para o garimpo, em um empreendedor, porque o conhecimento dele prático, que a vida lhe deu, cavando a terra, procurando ouro, com certeza é muito útil para aquele que tem uma tecnologia para contribuir com esse processo. Então está na hora de a gente transformar esse setor. Eu não quero dizer que o garimpeiro tem que deixar de existir. Eu acho que a história é linda, a bateia é uma manufatura interessante, lá um trabalho manual interessante, mas hoje existem sondas
que fazem com que a pessoa não precisa cavar ou nada para encontrar o filão ou não. Pipiuzeiro. Né? Pipiuzeiro, que é um negócio. Exatamente. Então, a gente tem que levar a informação, José. Eu não sei se é esse o diagnóstico ou um dos diagnósticos do final desse projeto, mas assim, eu acho que o Estado precisa falar, caramba, nós poderíamos transformar este... talvez algo assim que parece que é um problema social, um problema ambiental, né? A palavra e uma garimpo. fonte de riqueza, de fato, e orgulho para o país. Existe essa questão pejorativa nesse sentido que você está dizendo, Johnny, que quando se fala garimpo, garimpeiro, é o que está de errado, né? É o que está ilegal, é o que está irregular. Tal. Esse é o extrativista ilegal, né? Extrativista ilegal. Ele não é garimpeiro. Ele não é garimpeiro, né? Ele é um minerador. Se for levar na concepção da palavra, então ele é um minerador. E que todos eles estão esperando que se desburocratizar. Facilite, né? Facilite. Sim, simplifique. Tanto que o nosso projeto, ele diz lá, tem um slogan dele, né? A legalização é o primeiro passo. Sim. E, de fato, é o primeiro passo. O garimpeiro que está lá, que está... E outra, esse trabalho que nós fizemos, que o senhor Joel levantou a história de município por município, região garimpeira por região garimpeira, são regiões que já estão consolidadas, né? Que já foi degradada aquela... E outra, tem 40 anos ali explorando um pedacinho pequeno. A região de Peixoto de Azevedo e Guarantã, por exemplo, nós gravamos lá o garimpo moderno. Exato, case de sucesso, né? Com maquinário, com tudo, eles vão fazendo buraco, tirando o diamante, o ouro, né? O ouro, e vem tapando. E o pessoal já vem trabalhando a terra para fazer plantio. Plantio e piscicultura, né? Inclusive, nós filmamos todo esse trabalho. Fazendo buraco, tapando o que vinha atrás, preparando a terra e mostrando já a lavoura. Exatamente. No lugar onde foi garimpo, entendeu? O garimpeiro daquela região se intitula o garimpeiro moderno. Nós somos o garimpeiro moderno. Garimpo. O que está dando certo. Né? Aí você vê a casa dele, é uma casa muito bonita, tudo, entendeu? Porque o garimpeiro tradicional ainda é barraco, aquela coisa toda. Só que você pergunta, você tem alguma coisa aí de ouro? Ele fala, eu vou ali buscar, traz aqueles vidrinhos com diamante, ouro e tal, porque tem o dia a dia. E o diamante tem vários valores, né? Ele começa por R$300, uma pedrinha e tal, e vai crescendo. Tem diversos valores. Por exemplo, o ouro de Guiratinga, o diamante de Guiratinga é considerado, aqui no Brasil, os melhores. É para joia, né? Juína é industrial, mais industrial. Onde existe mais diamante no estado de Mato Grosso é Juína. É a maior região diamantífera. A maior região. Só que o diamante não é tão bom quanto o de Guiratinga. Entendeu? O diamante lá lá Juína chegou a ter bolsa. Sim. Bolsa de valores. Teve bolsa de valores, se comunicavam direto com Londres, com o Diaba 4. Pela alta produtividade. Alta produtividade. E aquela história, Sr. lá de Juína, nós estamos falando de Juína, do sonho e tal, que quando sonha com a mulher... O camarada sonhou com uma criança branca. Uma criança branca. E aí, naquela região que a criança branca aparecia ali na beira do rio. E ele descobriu uma pedra de maior valor. O maior valor da pedra aqui no estado de Mato Grosso foi conseguida, achada lá, com esse sonho. E dizem lá o seguinte, que quando você sonha, o sonho do garimpeiro do diamante é sonhar com a criança no colo, ou a criança ali, ou uma mulher com a criança. Se você sonhar com a mulher e a criança, aí a pedra... É bruta. Né? Então... Eles têm muita coisa, por exemplo, do jacaré. O jacaré queria me pegar ali naquela região, um jacaré grande, de papo amarelo e tal, e achei uma pedra lá. Tem várias histórias. Tem várias histórias. É aí que entra, eu acho que o nosso diagnóstico, esse trabalho histórico que a gente está fazendo aí, que é um divisor de águas, né, Sr. João? Porque nós vamos identificar aonde realmente precisa de algum investimento. E a questão da pesquisa, porque a permissão de larva garimpeira, ela não tem, por lei, a obrigatoriedade de pesquisa.
Você entendeu? Então você pode... Por isso que existe a questão das fofocas, né? Ah, fulano foi lá para uma região e achou um ouro, tinha 1.000 pessoas, no outro dia já tinha 5, 6 mil pessoas, porque deu essa fofoca do minério e tal. Tem que dar esse novo formato do novo garimpo, ele tem que ter essa preocupação dessa pesquisa mineral, você entendeu? Para você poder degradar mais correto. Você faz o projeto de impacto ambiental, você precisa de 1 hectare, 2, 3 lá, o projeto vai dizer para você saber onde está o minério e você cavar ali onde está o minério, né? E a gente percebe que não tem. O garimpeiro, esse que nós pesquisamos, esse que a gente levantou as informações, ele não tem estrutura nem financeira e nem conhecimento. Por isso a importância de um projeto desse formato, você entendeu? É municiar os garimpeiros daqui para frente e ordenar, né? Legalizar e ordenar os que já estão, né? Municiando de novas capacitações. O importante é a criação das cooperativas. Exatamente. Para que eles a questão da legalização, né? Para que o próprio garimpeiro seja protegido. Né? Exato. Passa a existir, né? Aí tem que levar essa informação lá na ponta mesmo para esse garimpeiro, às vezes analfabeto, ou às vezes pouco alfabetizado, para que essas cooperativas também acabem não sendo cooptadas e aí acaba se tornando o pelego das autoridades, né? A linha do ou dos documentário ricos que nós estamos fazendo é mostrar o que é o garimpeiro hoje. O passado, nós mostramos o passado e agora o presente. O que foi, o que aconteceu, por que eles estão hoje sem poder trabalhar, porque a APA tomou conta de tudo, né? Eles não podem furar buraco, não pode isso, não pode aquilo. Mas também acontece que eles, sem informação, faziam um estrago. Agora não, agora tem que trabalhar direitinho. Então, o documentário vai mostrar tudo isso. É uma prova do que aconteceu e do que está acontecendo e o que poderá acontecer. Esse documentário traz isso. A questão histórica, até a gente, eu, o seu Jorge, a gente viajante, a gente brinca bastante que o historiador, ele é livre, né? Ele trabalha em cima de fatos. Igual acontece, vamos colocar aí na advocacia, o juiz, né? O juiz, ele julga de acordo com os fatos nos autos. A questão que o juiz tem que usar a questão da legalidade. Ele tem que impor a lei, a força da lei, não a força da vontade dele, né? E o historiador, ele tem essa questão de também trabalhar com os fatos, né, Sr. Joel? Todas as regiões que foi visitada tem fatos, tem histórias e que algumas delas estão se perdendo, né? Não estão dando sequência, por exemplo, Tesouro, né? Tesouro, o agronegócio está forte na região. E a gente conseguiu perceber ali que pode-se trabalhar a questão turística, né, Sr. Joel? Ali, Caçununga. Só que tem que ter, aí já não é só um trabalho de capacitação e informação para os garimpeiros, mas para a comunidade ali no tem geral. Alcantilado, que é um lugar muito bonito. Alcantilados, com cachoeiras e tal. Alcantilado, por exemplo, o nome. Alcantilado é essas rochas com uma saída, como sacada. Eles chamam de alcantilado isso. Por isso que criaram o nome alcantilado. Tesouro eu já disse. Por exemplo, tem Batovi, outra cidade garimpeira. O que é Batovi? Batovi tem um morro lá que parece seio de moça. Então, Batovi, na linguagem indígena, é seio de moça. Rapaz, por isso que, entendeu? Então, a gente levantava as coisas e começava a rir nas viagens, né? Porque eu sempre ia procurar o cerne da história. Por quê? E aí eu falava para eles, virava uma gozação na viagem. E esses pontos aí, culturais e históricos, eles estão sendo retratados também no documentário? No documentário nós então, mostramos muito isso. O que a pessoa que está lá em casa agora, que está lá do outro lado, pode esperar desse documentário? Eu sei que houve em algum momento, eu participei de algumas reuniões onde o senhor gostaria até de transformar esse documentário num filme tão rica, a história. tão rico é o conteúdo e a história, né? Tem muita coisa que o próprio Mato Grossense
Não sabe. Mas aí, por questões técnicas, a gente acabou realmente cumprindo esse primeiro momento na entrega de um documentário. E o que a pessoa pode esperar disso aí? O que o senhor pode dar um spoiler aí sobre esse filme? Nós precisamos resolver o problema dos garimpeiros. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Sensibilizar as autoridades. Das autoridades. Esse é o ponto principal. Segundo, a gente conta a história do que acontece em volta do garimpo e do garimpeiro. E mostramos a parte turística, né? O que pode ser aproveitável. Ou seja, não antigas só, minas... Por exemplo, Alto Paraguai é uma cidade que vive praticamente do garimpo. Com essa deficiência que aconteceu, a cidade empobreceu. Exato. Virou cidade fantasma quase, né? Cidade fantasma. Você olha na cara do pessoal, no rosto do pessoal, você vê uma tristeza. Nas reuniões que nós fizemos nas câmaras de vereadores, lá em Alto Paraguai, foi o lugar que mais teve a participação de garimpeiros. Você olhava o rosto deles, aquela angústia, aquela vontade de, entendeu? Nós temos, por exemplo, participação de uma garimpeira com 84 anos, ela termina na fala dela dizendo: eu estou com 84 anos, quero voltar a trabalhar. Exatamente. E isso, a maioria de todos os garimpeiros dizem isso: quero voltar a trabalhar. Eu preciso aprender como é que faz direito. Por isso que há necessidade de criar alguma coisa para ajudá-los. Exatamente, cara. A gente precisa se sensibilizar e trazer para a mesa, Johnny, esse alto nível de debate, porque é complexo. A gente não pode imaginar que vai ser simples e que será simples, né? E rápido. Mas que seja pauta de reuniões dos decisores, né? Então, o nosso projeto ele tem esse objetivo, ele é provocativo, né? E nós, de certa forma, conseguimos fazer um elo de ligação entre governo e garimpeiros artesanais. Você entendeu? Então, não tinha, né? Eles não sabiam a quem recorrer. Inclusive, fruto desse nosso trabalho, em junho, a ANM havia disponibilizado algumas áreas para leilão, certo? No Tapajós. A partir da participação, né, do projeto Garimpo Sustentável lá no seminário, a gente explicou para os diretores da ANM a importância de se ter um olhar mais carinhoso para o estado de Mato Grosso e aproveitar esse embalo do Tapajós, tentar colocar algumas áreas. Graças a Deus e graças ao trabalho de todos os envolvidos, principalmente Metamate, aqui mandar um abraço para o Antônio João, Juliano e todos os envolvidos, sensibilizou a ANM e a ANM lançou o edital agora, a 6ª rodada de áreas, muitas áreas do Mato Grosso. E essas áreas são para cooperativas. Garimpos artesanais. Exclusivamente. Tem 5 quesitos para desempate, são 2 etapas para participar desse leilão. O momento agora é das cooperativas se organizarem, porque tem um ponto pesado, são 5 pontos para a cooperativa da região. Esse já está disponibilizado? Está disponibilizado no site da ANM. No site? Pode entrar no site da ANM, está toda a documentação. Podemos colocar o link aqui embaixo do vídeo? Deve-se colocar, inclusive tem, né, o edital 01/2022. Ok. É importante entrar, as cooperativas, os associados, entrem, o momento é esse, né? Tem muitas áreas ali do Mato Grosso, é importante essa participação, até porque via lei é o formato mais rápido de você organizar e legalizar a cooperativa artesanal, né? É um ente pensando nele, no particular, trabalhando para o coletivo, né? Então, a cooperativa, ela pensa nos cooperados, né? Então, é uma forma de quem está ali trabalhando, de repente, ainda, que é ilegal, através da cooperativa, aquela área dele vai estar legalizada, ele vai poder transportar o seu minério, a extração vai ser totalmente legalizada através dessa cooperativa. Então, entrem no site da ANM, se organizem, vamos participar desse leilão, vamos adquirir essas áreas, não tem que dispor de recursos, né? Tem que dispor dos pontos, tem que garantir os pontos.
E aí eu acho que eu fico feliz de ter participado, seu Joel, né, nesse período todo aí. Foi um grande aprendizado. O seu Joel estar participando. Estar né? participando, a gente não concluiu ainda, está participando, né? E o seu Joel é a história viva, Johnny, né? Só quem viajou, ele só tem um problema. É verdade que vocês estavam numa audiência pública que o projeto ajudou a realizar em Juína. Bem lembrado. E aí, lá nessa audiência pública, era Moisés que estava lá? Jacó, Abraão e Moisés, estava o Noé. Amigo de infância do seu Joel. Na verdade, em Guiratinga... É verdade, seu Joel? Sim. Não, amigo de infância? É Moisés, Jacó. Na verdade, tava, a gente brinca lá em Guiratinga. Lá em Guiratinga, a gente estava almoçando, e aí, de repente, brincando, né? Porque o senhor Antônio João já é uma pessoa também, tem uns... Ele já está com... Já, tá avançadinho e tal. E aí, nós falamos, rapaz, o Joel, ele olhou assim e falou, ô Jesus... Você está no canto, você tem que ficar no centro da foto. Já estava produzindo. Produzindo a foto da Santa Ceia. E do lado, a gente estava conversando, estava olhando ali o senhor Antônio João, que fez o levantamento geológico quando Noé chegou com a arca. Ó, põe a arca aqui, que aqui que vai inundar. Aqui. Não, aqui vai estar mais seco, né? O senhor Antônio João tinha visto. Quando a gente falou que o Noé chegou, tinha um rapaz almoçando do lado e falou, opa! Quem falou Noé aí? Eu tava louco para conversar. Eu sou Noé. Mas, sério mesmo? Ele era Noé, só que o nome dele, né? Nós estivemos em Juína, e eu estive em Juína em 1976, no começo de Juína. Foi o começo do processo de colonização da Amazônia. Em 1976, nós vamos fazer um documentário lá. E lá estava um engenheiro, o Wilton Campos. Que está lá, foi prefeito, foi o Diabo 4 que estava lá hoje. Participou do documentário também, né? Sim, participou do documentário, porque ele é considerado fundador. Tá? O nome dele posiciona em todo lugar, fundador de Juína. Tá? E gravou conosco, conta a história. E nos encontramos e relembramos. Exato. A história e tal, como é que foi. Eu, para chegar lá, ainda fazia, a maioria ia de avião, porque não tinha estrada, ou então você ia até Vila Bela, né? Vilhena e entrava na estrada de terra. Comodoro. 36 anos atrás. Sim. E eu estive lá e tal, e nós éramos jovens, né? Tanto o Wilton quanto nós somos da mesma idade. 46 anos atrás. 46? 46 anos atrás. É verdade. 76. Nós temos 20 e poucos anos. E a gente teve lá na audiência pública que nós fechamos com chave de ouro, né? As visitas. Juína hoje é uma cidade espetacular. 45 mil habitantes, organizada. A Câmara de Vereadores é um espetáculo. Com tecnologia moderna, câmera para todo lado, com técnicos fazendo a edição de tudo aquilo, muito bem organizado. As audiências, as sessões deles são todas gravadas e disponibilizadas ao vivo ali, né? Transparência total. Transparência. E nós tivemos nesse dia lá, na audiência lá, a participação maciça lá, da comunidade, né? Tanto, não só de Diamante, mas cascalheiros, joalheiros. Acadêmicos do IFMT. Isso. Né, seu Joel? E, rapaz, eu fiquei triste depois. Falei, cara, devia ter colocado aqui o seu Joel, o seu Hilton, os dois que estavam presentes lá, né? Principalmente pro pessoal, os acadêmicos que estavam ali, né? Ouvir um pouco ali e tal, né, seu Joel? O Hilton é uma figuraça espetacular. E lá ele disponível, né? Muito querido. O Duda foi também, prefeito 2 vezes, é muito querido até hoje. O filho dele, então... O Duda, nos convidou lá, no dia que a gente estava lá, nos convidou, era aniversário da mãe do Duda. Vai ter um churrasquinho aqui, tá? Não, a gente tá hospedado. Não, vocês vão lá jantar com a gente e tal. Aí fomos para lá, foi muito legal, rapaz. Então, a gente disse que nós fechamos com chave de ouro essas 12 regiões. Confesso, Johnny, que nós temos material para o que você pensar em fazer em matéria de histórias, em matéria de levantamento de dados. E os companheiros que trabalharam, que estavam com a gente, por exemplo, o JP e a Amanda fazendo pesquisa histórica. A Amanda entrou de corpo e alma nisso.
para fazer o levantamento da história, entendeu? E todos nós, o Disney é um grande cinegrafista especialista em garimpo. Ele está gravando garimpo praticamente no país inteiro. É verdade. Ele é um especialista em garimpo. Então ele sabe o que está fazendo, sabe o resultado, é espetacular o trabalho dele. A expectativa do resultado desse projeto é muito grande e vai ser muito bom, porque realmente os parceiros que nós tivemos, além de entrar de corpo e alma, né, medir esforços, são realmente especialistas. O Disney, ele abreviou muito o nosso trabalho. Senão, porque por ser complexo, né? Você pega alguém que não entende nada do meio. Começar do zero, né? O próprio dialeto mesmo tem toda uma particularidade, uma peculiaridade de cada garimpo. O seu Joel, com a experiência que ele tem, você entendeu? Rapaz, foi fantástico, né? Tá sendo fantástico esse trabalho e eu acredito que a comunidade, a sociedade pode esperar aí um documentário que vai ser bem procurado, bem buscado, porque tem informações relevantes, importantes. E após isso, a expectativa política, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para o debate essa situação. Sensibilizar cada vez mais. Porque o garimpeiro não tem, se o seu Joel de repente discordar, não tem condições de, com os recursos próprios iniciais, não tem. Começar, assim, entendeu? Tem que ter um empurrãozinho igual acontece com a agricultura familiar, vamos colocar. O agronegócio conseguiu virar a chave, conseguiu reverter a imagem que tinha até poucos anos aí, né? A gente não esquece que há alguns anos atrás ele foi citado na mídia nacional como o vencedor da motosserra de ouro, né? Como a pessoa que mais desmatou e etc e tal, para que pudesse plantar. E aí hoje, não. Ele ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio, né? De um programa de comédia no país. Mas, de qualquer maneira, hoje o agronegócio é entendido, é respeitado, é amado pela sociedade. A sociedade entende a importância desses trabalhadores. Está entre os 5 maiores estados do Brasil por causa do agronegócio. Exatamente. Praticamente nós somos o 3º estado mais rico do Brasil. Do Brasil, olha aí. Exatamente. É uma referência. A tecnologia que se usa em Mato Grosso é uma referência para o mundo. Estivemos recentemente em algumas reuniões, né, em algumas instituições do agronegócio aqui, FAMATO, a ProSoja, e semanalmente eles recebem comissões internacionais, Estados Unidos, Europa, que vêm aqui para poder saber o que eles estão fazendo para tanto aumento de produtividade sem aumentar a área desmatada. Então, é isso. E o minério, a mineração, o garimpo, ele tem que passar por essa transformação. Então é uma questão de conscientização. Aquela pessoa que está lá garimpando, que está na cooperativa por estar, essa cooperativa acaba tendo dono, ele tem que entender que ele está numa cooperativa para poder ter voz, ter vez, participar, ter o mesmo direito, atender a diretoria os anseios eleita, de um coletivo, atender os anseios. A cooperativa tem que ir lá conversar com as autoridades, é para isso que as pessoas se unem e formam um CNPJ, para ter diálogo com personalidade jurídica com as autoridades. Então, tem que pensar nos seus cooperados e não fazer falcatruas para poder transformar a cooperativa numa instituição de pelegos e cooptada pelos decisores para poder beneficiar, às vezes, a si próprio. Então, as verdades aqui precisam ser ditas também. Exatamente. Né? Então, esse projeto busca trazer à tona todas essas questões, esses gargalos. O documentário, acima de sensibilizar as autoridades, quer mostrar para a sociedade o que é o trabalhador do garimpo, o que é o trabalho no garimpo, quais perspectivas, quais intenções existem por trás de um garimpeiro. Ele quer agredir o meio ambiente? Não quer. Ele quer fazer tudo dentro dos critérios. Agora, precisa do Estado dar uma atenção para que ele melhore o seu formato de produtividade? Talvez. Tem muita coisa sendo ensinada, mas as coisas estão sendo aprendidas. A gente não cumpre uma missão de capacitação quando a gente repassa o que sabe. A gente cumpre essa missão quando a pessoa,
o receptor aprende o que a gente está tentando ensinar. Então precisa sim encontrar, não é fácil, não vai ser fácil, uma linguagem que seja compreendida por esse garimpeiro, por esses familiares, por esses trabalhadores que orbitam nos distritos minerais de Mato Grosso. Essa aqui é mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Estamos aqui com a presença do documentarista Joel Leão. Eu não vou dizer um dos, porque ao meu ver, e eu tenho certeza que aos olhos dos principais especialistas de cinema em Mato Grosso, ele é o maior documentarista do estado de Mato Grosso. Por sua história, pelo seu trabalho prestado, Mato Grosso, inclusive, lhe deve algum certificado de honra da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, da Casa Civil, porque ele dedicou sua vida para registrar a história política e econômica do nosso estado. Joel Leão, uma alegria recebê-lo aqui, meu irmão. É uma honra muito grande. Eu que agradeço a ter trabalhado, ou estar trabalhando junto com vocês. A simpatia de Josias e Johnny é contagiante. O Josias é uma pessoa espetacular, um homem que sabe lidar com tudo o que acontece. Eu agradeço muito ter trabalhado e estar trabalhando junto com vocês. Rapaz, até se emociona desse jeito. A recíproca é verdadeira, seu Joel, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Esse momento que o país vive, essa conspiração favorável para o segmento, nós conseguimos montar esse nosso grupo, né? Como o senhor disse, se a gente for começar a agradecer aqui, a gente corre o risco de deixar um de fora, então não quero. Mas todos vieram ou virão aqui também. Então vamos falar exatamente. É importante a gente ter informações importantíssimas para a gente passar para a sociedade, todos que estiveram conosco lá e estão conosco lá nesse projeto. E esse momento precisava de pessoas de alto gabarito, porque é assunto de alto nível. Assunto de alto nível precisa de pessoas de alto gabarito para poder conseguir solucionar. O senhor Joel, por todo o conhecimento que ele tem, ele é uma dessas pessoas, né, de alto gabarito, tranquilo, sensato nas colocações, humilde, né, humilde. O senhor Joel, ele dentro do nosso grupo, nas audiências, João, ele é a pessoa que ficava com a folhinha, lista de presença. Pelo conhecimento e pela história do senhor Joel, ele poderia falar, eu quero compor o dispositivo, porque eu tenho informação. Não, ficava ali, você entendeu? Colhendo informações, tal, já assinou, não assinou, tem que assinar, tal. Por isso, essa qualidade, inclusive, da lista de presença, fiel. Aquela lista de presença é fiel. Todos que estavam ali, salvo um ou outro que de repente é chatão, né, senhor Joel? Não quer assinar. Não quer assinar, mas aí você tem que assinar, porque você está vendo aqui, pleitear alguma coisa. Mas e aí? Então vai deixar passar, ele acabava assinando e ficava simpático a gente também, né? Então eu concluo dizendo que trabalhar com um time desse é fácil, né? Fica simples, né? Aquela coisa que é complexa, realmente complexo, facilita, fica mais simplificado, que é um dos objetivos nossos, trabalhar um tipo de um licenciamento simplificado também para o segmento, que em um momento oportuno vai vir para a mesa para a gente discutir isso aí e definir, que é o que vai resolver lei, né? Nós temos que... lei já tem demais segmento. Temos que pegar a lei agora, igual você disse na questão do conhecimento e capacitação, pegar a lei e aplicar. Pegar a lei e aplicar lá na fonte, lá onde precisa. Não uma lei que tem, mas não resolve. Você entendeu? Nós temos que aplicar. Já existe uma linha aí de autorregulação, né? Que é quando você pega um segmento específico, pega a lei e regula especificamente para aquele segmento. O garimpeiro artesanal tem uma característica diferente de uma média mineradora. Então, a lei tem que resolver aquela situação dele. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está trabalhando. Já, senhor Joel, antecipa aqui o prazer de poder participar, de conviver com o senhor esse período aí, de ouvir as grandes histórias, né, sobre Coluna Prestes, sobre Rondon, sobre histórias, e você percebe que é uma história verdadeira. O senhor Joel relatava fatos, ele não inventava algumas coisas. Então isso aí faz a gente ficar muito grande, muito grande. Você ter informações e ter conhecimento, que é o mais importante. Então,
Muito obrigado. E chamava a atenção da molecada. Presta atenção, Presta rapaz. atenção. Fala olhando pra mim, porque o seu Jó também, de vez em quando, ele não ouve. Mas se você tá jogando truco, você fala 6, ele fala, nós fala truco, ele 6, então, mas questão da idade, né? Normal de todos. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga chegar aí nos 70 e tanto com essa vida toda, com esse modelo de vida, com esse querer. O senhor Joel ainda quer. Ainda o seu lado dele tem um monte de fotos aí e tal, que não vou entrar em detalhe, mas isso é importante da vida. Agora, há pouco estávamos falando, né, que muitas vezes a cabeça pensa, o corpo não acompanha, né? Mas que a nossa cabeça não envelheça, né, seu Joel? Que a gente queira sempre. Muito obrigado por ter podido estar com o senhor aí, o senhor aceitar compartilhar conosco todo esse conhecimento. Que Deus dê para o senhor ainda muito tempo de vida, com muita saúde, o senhor precisar da gente. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Seu Joel, alguma consideração final que a gente não tenha abordado, o senhor acha importante, antes de encerrar? Eu quero que esse projeto dê certo, se Deus quiser. Que chegue no objetivo que a gente propôs. E que isso vai servir de exemplo para muita gente. Esse documentário mostra a primeira vez que se fala sobre garimpo e garimpeiro de uma maneira real. Nós não vamos atrás do ouro e do minério, né? Nós fomos atrás da pessoa. Ser humano. Assistam. Você vai conhecer o garimpeiro na sua essência. Maravilha. Recebemos na edição de hoje o maior documentarista da história de Mato Grosso, Joel Leão, que participou do podcast Garimpo Sustentável, que pretende trazer à luz todas as questões sociais e também econômicas desse segmento tão importante para o desenvolvimento do Brasil e também do estado de Mato Grosso. Este programa conta com o apoio do governo do estado de Mato Grosso, fruto de um termo de cooperação mútua entre a Cor de Mato e a Metamate, e também um processo que tramitou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aqui deixamos um abraço especial para o secretário César Miranda, também para o presidente da Metamate, Juliano Burakzinski, que confiaram à Cor de Mato a missão de ir a campo com esta equipe, com esta seleção de homens profissionais sérios que estão dando seu suor para ajudar o setor mineral e garimpeiro de Mato Grosso. Agradeço mais uma vez ao governo do estado. É um projeto inédito e não é fácil para um gestor acreditar e apostar num projeto tão desafiador assim. Fiquem com Deus e até a próxima edição. E não se esqueçam, antes de ir embora, clique no sininho, se inscrevam no canal e também dê um like aí, porque afinal de contas isso vai nos ajudar com que o YouTube leve esse conteúdo espontaneamente para outras pessoas que queiram saber sobre o garimpo. Até a próxima. Valeu! Muito bom.